Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rúbrica Minuto de Saber. Para o dia de hoje, vamos conversar sobre a importância da mentoria para o desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa. Por que é interessante para nós vermos, avaliarmos, discutirmos a importância da mentoria? É que qualquer pessoa, qualquer profissional ou indivíduo que almeja no futuro vir a ser um profissional para depois poder fazer dessa profissão um ofício que vai o distinguir e fazer com que ele seja notável, torne-se útil para a sociedade, na medida em que esta cadeia gradativa da utilidade do indivíduo para uma sociedade inicia desde que o indivíduo nasce até ao seu último dia de vida. Entretanto, a utilidade ela vai adquirindo diversos momentos. Há um momento em que a pessoa tem como os primeiros mentores, por assim dizer, que são os seus educadores, os seus pais. Portanto, eles ainda estão no ambiente de casa e nesta fase eles ainda estão mais a receber dos pais. Depois, eles começam a dar os primeiros passos a buscar a educação formal, através da escola, através da educação, através do processo de formação, onde vão adquirir uma técnica, vão adquirir uma profissão, vão adquirir um ofício. Depois é quando eles transitam para uma terceira fase, que é a fase em que já passam para o ambiente profissional. No ambiente profissional é onde se espera que eles façam a aplicação contínua de todo aquele conhecimento que adquiriram no processo de educação formal e também outro conhecimento que vão obter no campo de aplicação desse conhecimento que é no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, e eles continuam também a crescer, continuam a aprender, continuam a evoluir, continuam a progredir enquanto profissionais, isso até o último dia de vida. Então, é disso que nós queremos falar e vamos então, como objetivo, nós queremos perceber por que é importante uma pessoa ter um mentor. O que é mentoria? Qual é a diferença entre quais são os papéis nesta atividade? O que é um mentor, o que é um mentorado? E depois também, por fim, procurar explorar qual é a importância da pessoa ter um mentor para almejar o crescimento profissional e pessoal, isto é, o desenvolvimento pessoal e profissional também passando pelas mãos do mentor. Então é assim, todo indivíduo ao longo da sua jornada, ele passa por diversos estágios de preparação integral, preparação humana, preparação pessoal e ao longo deste projeto vai sendo integrado em vários ambientes. Portanto, na casa, a pessoa primeiro é integrada no ambiente de casa, que é o primeiro ambiente mais imediato, que é lá onde convive com os seus pais, convive com os seus irmãos, convive com todos aqueles que vão coabitar naquela mesma casa, naquele mesmo ambiente. Depois tem os vizinhos ou os amigos do bairro, da zona. Depois há vários outros ambientes em função do estágio ou da fase ou da idade que a pessoa tem. Independentemente do estágio em que a pessoa se encontra, sempre nós vamos encontrar pessoas mais ou menos experientes do que nós próprios somos. Então é daí que entra a mentoria. Quem são as pessoas mais experientes que nós? As pessoas mais experientes que nós são normalmente as pessoas que são mais velhas em termos de idade, são pessoas que têm mais conhecimento porque têm uma idade mais avançada, são pessoas que têm mais experiência de vida porque também já passaram por mais vivências ao longo da sua vida, e são pessoas que também têm uma especialização porque são pessoas que por essa trajetória já adquiriram uma técnica, uma profissão, um ofício, já aplicaram na prática, já tiveram feedback e, embora ainda estejam no processo também de sua própria evolução, crescimento, mas já tem algo para transmitir aos outros que estão atrás. E esses que estão atrás somos nós. Então, nós, em todos os estágios, todos os ambientes que nós entramos, devemos sempre ficar atentos, porque se por um lado nós procuramos referências, são as pessoas que vão nos receber nesses ambientes, vão nos transmitir a cultura organizacional, a forma de se comportar, a forma de estar,
como é que se faz aquele trabalho, como é que se aplica o conhecimento que nós temos ali, como é que a pessoa interage naquele ambiente, naquele ecossistema com os seus colegas, com os seus superiores hierárquicos, com as pessoas que estão abaixo de si, como se integrar a nível de uma equipe, como comunicar-se com a equipe, como transmitir os seus anseios, necessidades, preocupações, dúvidas, como também, acima de tudo, contribuir, isto é, como participar, como deixar ficar as suas ideias, as suas opiniões. Então, a pessoa, quando integra-se em vários ambientes, ele é recebido pelas pessoas que são mais experientes nesse ambiente. Essas pessoas depois integram ou adaptam essas pessoas mais novas nesse ambiente e normalmente essas pessoas mais novas nesse ambiente, então elas têm uma relação de relação recíproca com estas pessoas que já estão mais alinhadas, mais adequadas, com mais tempo naquela área, naquela atividade. Decorrente disto é quando inicia essa partida, é uma relação, porque o mentorado, que é aquela pessoa que recebe a mentoria, deve primeiro procurar identificar, porque do mesmo modo que ele procura identificar e depois com essas pessoas, depois de identificar, cria uma relação, cria uma conexão que decorre dos papéis que os dois desempenham na relação daquela atividade, porque quem inicia precisa de aplicar o seu conhecimento, aplicar o seu saber e também de obter o feedback do seu saber, do seu trabalho por parte das pessoas que já estão mais tempo e que também estão encarregadas, são responsáveis por enquadrar e por fazer crescer e desenvolver profissionalmente essa mesma pessoa. Então, por assim dizer, se por um lado os mentorados procuram identificar esses mentores, também por outro lado, em sentido inverso, os mentores também eles são pessoas que estão preparadas para ficarem atentas e poderem no ambiente verem diante de várias pessoas quem são as pessoas mais talentosas, quem são as pessoas menos talentosas. Para quê? Para poder se assegurar um equilíbrio e também poder se capitalizar os pontos fortes daquelas pessoas que mostram-se com melhor talento e com melhor margem de progressão e também para poder melhorar os pontos fracos, as fraquezas, as dificuldades que aquelas pessoas que mostram uma menor adaptação possam ter. Mas o mentor, imbuído pela sua experiência, pelo seu espírito de liderança, ele consegue ver muito para além disso, isto é, ele consegue também ver que mais do que ver ou olhar para identificar o talento, as aptidões, o interesse nas pessoas, eles também, enquanto os mais experientes, têm a responsabilidade de criar um ambiente adequado, um ambiente favorável para que aquelas pessoas possam explanar aquilo que elas são, possam transmitir a sua vivência, possam ser bem, sentirem-se integradas através do quê? Através da motivação, através do incentivo e através também de técnicas para persuadir com que as pessoas sintam-se num ambiente competitivo, que haja transparência, que haja igualdade, que haja justiça e que as pessoas sintam-se também inspiradas a poderem dar melhor de si um dia de cada vez. Eu pessoalmente, ao longo da minha trajetória, tive vários mentores. Eu posso identificar o primeiro mentor que eu tive em casa foi o meu progenitor, que transmitiu-nos valores como trabalho, transparência, rigor e também a questão da entrega, da devoção, do amor ao trabalho, da paixão e da responsabilidade. Depois, o segundo mentor que eu tive já numa fase avançada ao nível do ensino superior foram dois professores que observaram algumas capacidades distintas em mim e também puxaram muito por mim. Por quê? Porque haviam ambientes informais fora também da sala de aulas que eu pessoalmente fazia a questão de ir atrás dele, de procurar por eles. Isto é, durante as aulas eu era muito interventivo, procurava também travar esses debates, essas perguntas, esta curiosidade, também explorava-os além o ambiente da sala de aulas. Isto é, eu começava a perguntar e esgotava todas as minhas curiosidades, dúvidas, desde a sala de aulas até terminar o tempo letivo
quando terminava os tempos letivos, eu ainda saía pelo corredor, continuava a perseguir esses mesmos professores e comecei a estabelecer com estes uma relação que eles passaram a assumir esta responsabilidade deles terem de transmitir o seu saber, a sua paixão para a mim, pelo fato de verem que em mim existia esta sede, esta vontade, esta humildade de aprender. Depois tive um outro mentor a nível do ambiente profissional, primeiro a nível da auditoria. Este mentor que me marcou bastante, não poderia ter um melhor mentor, porque na altura era dos técnicos mais qualificados daquela organização. E ele recebeu-me, portanto tive a sorte de logo quando foram criadas as primeiras equipes de trabalho, ser integrado precisamente numa equipe que era supervisionada por este. E desde aprendi questões como rigor, porque ele tinha muita paciência de ensinar. Ele sentava-se comigo, eu me lembro, durante horas e horas e horas de trabalho. E ele fazia o trabalho na minha própria presença, porque ele dizia, ok, pensa, executa, faça o teu trabalho, depois escreve, lança. E era a responsabilidade dele escrever os relatórios, mas ele fazia questão de escrever os relatórios na minha presença. Então ele chamava, dizia, senta aqui comigo, senta ao lado e vai vendo. E ele ia escrevendo e perguntava sempre o meu feedback e aprendi muito com este. Depois tive um outro mentor, já na fase de transição, quando queria já entrar para o trabalho independente por via do empreendedorismo. Foi também um grande mentor que eu tive. Ele que é um grande líder, foi um grande líder, e ele também soube receber-me, soube integrar-me no ambiente de liderança, dar-me o devido acompanhamento e incentivo que eu precisava naquela altura para eu poder acreditar cada vez mais em mim. Então, por fim, eu estou aqui hoje. Hoje eu sou mentor das pessoas. Esta atividade, esta conversa é uma mentoria. Vocês que estão aí são os meus mentorados, porque o trabalho, a tarefa do mentor é tão somente deixar um legado, que é transmitir tudo aquilo que ele bebeu, tudo aquilo que ele recebeu, tudo aquilo que ele desenvolveu enquanto competências e habilidades, para que não moram consigo em si, mas que ele assegure que transmitiu na profundidade, na exaustão, tudo aquilo que ele sabe para as pessoas que também mostram esse interesse, esta humildade e vontade de autossuperação e tornarem-se melhores profissionais. Então, para fechar, procurem desde muito cedo identificar os vossos mentores. Em todos os ambientes pelos quais vocês estiverem envolvidos, há de haver um mentor que vocês podem identificar e podem criar a partir disto uma relação para com ele, mas seja uma relação de cordialidade e que vocês assegurem que em cada estágio ambiente que vocês estão, vocês sempre dão o melhor de vós. Aquilo que sabem, até aquilo que não sabem, nunca tenham receio, nunca tenham vontade, nunca se sintam mal em dizer que isto eu não sei. Perguntarem, penso que me explique isto, não percebi bem isto. Façam muitas perguntas, mostrem muita curiosidade. Estudem muito, leiam bastante, leiam mais, estudem mais do que o normal, o recomendado. E sempre voltem com muita energia, entusiasmo e vontade de aprender, de contribuir, de crescer. Porque, por fim, aquilo que é o papel de cada indivíduo aqui na face dessa terra não é sobre ter, é sobre ser e é sobre fazer. E o mentor é este, é aquela pessoa que assume que aquilo que soube, aquilo que bebeu, aquilo que aprendeu, deve, por sua vez, também identificar mentorados para poder os transmitir e assim também obter destes um feedback. Estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas Facebook, Antônio Sene_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sene_LDA, no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.